Olá, meus alunos do sétimo ano. Vamos iniciar a aula remota 2 sobre provas de pista do atletismo. Eu sou o professor André Oliveira, da disciplina de Educação Física. A gente vai iniciar falando sobre as provas de pista, principalmente as provas de velocidade, que tem destaque o Usain Bolt, né? Considerado o homem mais veloz do mundo, como a prova de fundo, que é a maratona, a prova mais longa. Maratona tem toda uma lenda sobre o seu início, né? Nada comprovado, só uma lenda de como teria iniciado a maratona. Uma lenda que Fidípides, né, um atleta, no caso, pode-se considerar um atleta, porque correr 40 km, fez esse percurso entre a planície de Maratona e Atenas para dar a notícia que os atenienses tinham ganhado a guerra sobre os persas. Mas por que ele tinha que dar essa notícia? Percorrer todo esse longo percurso, né? Porque os persas haviam prometido que se ganhassem a guerra dos atenienses, matariam seus filhos e ficariam com as suas esposas. E para evitar que acontecesse essa tragédia, né, ele foi correndo, e reza a lenda que só deu tempo ele chegar e dizer vencemos. Caiu desacordado e chegou a falecer, né? Mas lembrando que tudo isso é uma lenda sobre a maratona, não tem nada comprovado através de registros, mas fica aí uma lenda até curiosa sobre como teria nascido a maratona, lembrando na Grécia Antiga. A primeira maratona realmente comprovada sobre registro foi em 1896, com a primeira Olimpíada da Era Moderna, né, com percurso em homenagem a Fidípides. Barão de Coubertin resolveu fazer essa homenagem, com o mesmo percurso de 40 km. Lembrando que nos dias atuais são 42 km, 195 metros. É a última prova que acontece nas Olimpíadas, e também no último dia, já para prestar uma homenagem a esse período das Olimpíadas na Grécia Antiga. E também é uma prova que nunca saiu do quadro olímpico. Lembrando que tem provas que podem aparecer no quadro olímpico, acontecer em uma determinada Olimpíada, e na próxima já não aparecer mais. Depende muito do fator da organização, né? De como a organização vai ver se esse tipo de esporte vai render ou não na próxima Olimpíada. E aí a gente vai ver por que mudou, teve esse acréscimo, né? Era 40 km e foi para 42,195, porque teve o acréscimo de 2 km 195 na Olimpíada da Inglaterra em 1948. Um acréscimo um pouco maior porque a família real tinha que assistir a largada da prova. E essa largada eles tinham que assistir sem sair de dentro do palácio. Lembrando que lá na Inglaterra tem reis e rainhas, e para a segurança deles eles não podiam sair do palácio. Por isso teve que se aumentar um pouco mais o percurso, até o percurso dos dias atuais. E aí o destaque vai para Vanderlei Cordeiro de Lima, que é brasileiro, medalhista de bronze nos Jogos de Atenas 2004. E aí na primeira foto a gente está vendo por que ele foi bronze. No meio da prova entrou um padre irlandês, atrapalhando ele, né, empurrando ele para fora da pista. E com isso ele perdeu o rendimento, passou de primeiro para terceiro, chegando com a medalha de bronze. Só que Vanderlei ficou conhecido mundialmente por não ter caluniado, não ter dito nada com esse padre irlandês, não ter denunciado que ele poderia fazer isso. Pelo contrário, ele disse que estava muito feliz por ter ganhado uma medalha de bronze por seu país. E com isso o Comitê Olímpico Internacional premiou ele com a medalha Pierre de Coubertin, que é a maior condecoração do cunho esportivo, mais até do que uma medalha de ouro, né? E com isso, Vanderlei também foi homenageado aqui no Brasil, na Rio 2016, porque ele foi escolhido para acender a pira olímpica, né? Levar a tocha até a pira olímpica e acender na cerimônia de abertura. Então, apesar de ter acontecido esse fato curioso com ele na Olimpíada de Atenas em 2004, Vanderlei é considerado um dos maiores nomes do atletismo brasileiro e mundial por conta desse fato. E aí a gente pode ver a diferença entre a medalha Pierre de Coubertin, que é a maior honraria
esportiva olímpica, o tamanho da medalha, a diferença para as outras medalhas que ele tem no peito, né? E o fato curioso é que essa medalha traz os anéis olímpicos e as escrituras, o slogan das Olimpíadas cravado nela e a foto do Barão de Coubertin no verso da medalha. E aí a gente vai ver um vídeo que fala um pouco da história do Vanderlei, o que aconteceu. Melhor do que eu narrar é a gente ver o que realmente aconteceu, né? A gente vai iniciar falando também um pouco sobre outro destaque da maratona, né? Gabriele Andersen, Suíça, e aconteceu um fato curioso com ela também nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 84, né? Foi a primeira vez que a maratona feminina participou nos Jogos Olímpicos, até então somente a maratona masculina. E para isso acontecer, o que foi que aconteceu com ela, o fato curioso? A Gabriele Andersen correndo, né, com essas atletas, já vinha na 20ª posição, quando perdeu a última estação de água. Lembrando que uma corrida de longa distância, se hidratar é essencial, né, para não perder o foco da corrida, para ter um domínio maior sobre o seu corpo, a hidratação é essencial. Como ela perdeu esse posto de água, ficou desidratada e desorientada com o calor intenso, além de ter sido acometida por uma forte cãibra na perna esquerda. Por isso, desse fato, acontecendo espasmos musculares, né? Ela não estava com controle total do corpo, por isso esse declínio no corpo dela aí. E ao entrar no estádio de Los Angeles, no Coliseu de Los Angeles, ela dispensou ajuda médica, porque seria desclassificada. Na época, não poderia ter ajuda médica, o médico chegar perto dela, saber o que estava acontecendo, medicar, fazer uma massagem na perna, para ela poder voltar a correr normalmente. Qualquer coisa do tipo, que se eles tocassem nela, ela seria desclassificada. Então ela recusou e continuou. Lembrando que ela chegou na 37ª colocação, entre as 44 corredoras, não foi a última. E para a gente dar uma olhada, mais do que a gente falar, né? A gente vai realmente aconteceu. A gente vai ver agora o que aconteceu na primeira maratona feminina com a Gabriele Andersen.
a gente assistiu aí o vídeo. Um fato curioso sobre a Gabriele também, recentemente em entrevista ela falou a respeito desse acontecimento nas Olimpíadas de Los Angeles, que não desistiu por duas questões. Primeiro, era a primeira maratona feminina, né? E os jogos poderiam na Olimpíada seguinte não ter, por conta de acontecesse alguma coisa com uma das mulheres. Então ela resolveu terminar, apesar da condição que ela terminou. E o outro fato, por conta da idade, seria a última Olimpíada dela, porque ela já havia completado 39 anos, então dificilmente ela retornaria a outra Olimpíada. Então para ela, em entrevista, foi bastante satisfatória e até hoje, nos dias atuais, é reconhecida pelo feito, principalmente por ter ajudado na questão da primeira maratona feminina. O próximo destaque é nada mais nada menos que o que é considerado o homem mais veloz do mundo, né? Usain Bolt, atleta jamaicano, tornou-se tricampeão da modalidade nos Jogos Olímpicos de forma consecutiva, vencendo os 100 metros com o tempo de 9,58 e os 200 metros, ambos em 2009, e possuindo o recorde das duas provas, obtidas no ano de 2009. Fato curioso que ele é tricampeão nas duas provas, tanto nas Olimpíadas de Londres 2012, nas Olimpíadas do Rio 2016, foi medalhista de ouro. E o período de atividade, lembrando que ele se aposentou em 2017, foi de 2001 a 2017. E um fato curioso que também ele não tem, como a gente pode ver na figura número 2 aí, ele não tem os padrões dos atletas. Normalmente os atletas de 100 metros precisam de uma explosão muito forte. São atletas que são muito fortes, o grupo muscular muito forte, muitos músculos atenuados. E ele tem uma característica diferente, é alto e magro. 1,96 m, pesando 86 kg. E aí a gente vai ver um vídeo da prova do recorde mundial. Branchez-vous, décollage imminent. Qui a bien résisté quand même, parce qu'il était sous pression d'entrée du Usain Bolt, qui a rien à lui envier sur le départ, il s'est pas crispé. Vamos iniciar aqui com a nossa atividade, Lembrando que o cabeçalho vocês preencherem da maneira correta, o modelo, e também um e-mail para vocês enviarem a atividade. A primeira questão, para vocês justificarem a afirmação: o Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo. Vocês vão dizer por que ele tem esse título, O que aconteceu para ele ter esse título. Segunda questão, por que Vanderlei Cordeiro de Lima é considerado um dos maiores atletas da história do atletismo brasileiro. E a terceira questão, assinalar
A alternativa que corresponde ao fato histórico ocorrido no atletismo nas Olimpíadas de Los Angeles 84. Foi o que aconteceu em Los Angeles 84. Foram inseridos 800 metros rasos. Foi a primeira maratona feminina. Foi a inserção dos atendimentos médicos na prova de fundo. Foi a primeira vez que teve maratona masculina. A alternativa correta, vocês marquem a alternativa correta. É isso aí, alunos do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado da aula remota 3, sobre provas de pista e os destaques dessas provas. Espero que vocês também acompanhem as nossas correções e fiquem atentos às nossas aulas. Muito obrigado.